Esses aqui, Senhor, esses aqui nessa noite, ó Pai, para engrandecer o Seu nome, ó Pai. O Senhor nos chamou para algo especial, Deus. E o Senhor continua nos chamando, Pai. Reafirme isso, ó Pai, nessa noite. Que a Tua palavra venha, ó Pai, alcance o nosso coração, Deus. Que nessa noite, ó Pai, nós possamos ter o nosso coração aberto, ó Deus, pelo Senhor, para receber tudo que vem de Ti, Deus. Abre os nossos olhos, Senhor, abre os nossos ouvidos. Nós queremos ouvir a Tua palavra, ouvir a Tua voz, Pai. O Senhor tem nos chamado, Deus. E a nossa resposta é essa, Pai. Esses aqui, em nome de Jesus. Pode se sentar. Jesus. A paz, amados. Privilégio estar aqui com vocês. Que Deus continue falando no seu coração. Trago uma mensagem de Deus para você nessa noite. Eu gostaria muito que você... Não precisa, obrigado. Gostaria muito que você ouvisse a voz de Deus. Aleluia! E Deus é maravilhoso, meu amado. Nós sabemos isso, mas basta vir uma situação um pouco mais difícil de se resolver, parece que a gente se sente sozinho, né? Mas eu gostaria muito que você pensasse na sua vida mesmo. E eu gostaria de meditar com você, refletir uma passagem muito importante na nossa Bíblia, mas com esse tema: minha vida, meu altar. Gostaria que você repetisse bem alto: minha vida, meu altar. Minha vida, dá para melhorar. Minha vida. Agora, fale escutando a sua voz. Ó. Minha vida, meu altar. E quando você fala em altar, a gente vem aqui é o nosso altar de apresentação. A gente fala que tem um púlpito aqui, então aqui nós estamos aqui oferecendo, né, o louvor a Deus, oferecendo a nossa vida para Deus. Mas gostaria muito que você não se esquecesse de uma promessa que Jesus fez para nós, que isso vai te ajudar muito em todos os problemas. Lá em Mateus, no capítulo 28, eu quero agradecer já a mídia por possibilitar, projetar aqui a Bíblia, as Escrituras Sagradas, que facilita muito para nós. Você anota o versículo, depois você medita em casa, mas obrigado aí o pessoal da mídia. Lá no capítulo 28 do Evangelho de Mateus, segundo Mateus, lá no finalzinho, quando Jesus está, cumpriu, né, o seu papel aqui, Deus Emanuel, Deus conosco, quando ele está subindo aos céus, ele deixa uma verdade, assim, muito profunda, que eu e você, nós não podemos esquecer. Jesus, então, aproximando-se dos seus discípulos, ele fala assim, olha que poderosa essa palavra. Jesus fala assim: foi-me dado toda a autoridade e todo o poder. Na verdade, assim, se você lê algumas versões, foi-me dado todo o poder nos céus e na terra. Essa versão fala: foi-me dada toda a autoridade nos céus e na... Então, Jesus, ele tem todo o poder, ele tem toda a autoridade. Onde? Nos céus e na... Então, ele fala assim, portanto, olha só, ele está falando para os discípulos dele, para você que decidiu seguir Jesus. Portanto, pode ir. Ele fala, portanto, vão e façam discípulos. É lindo demais, é que a gente lê, a gente não pensa, se foi dado toda a autoridade para mim, Jesus está falando, no céu e na terra. Diante disto, se você entendeu isto, basta você ir e fazer o quê? Fazer discípulos de todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho
e do Espírito Santo. É uma sequência lógica. Ele fala assim, está subindo e fala, olha, foi-me dado todo o poder, no céu e na terra. Aí os caras, não entenderam nada também. Igual a gente. E ele fala, portanto, vão, cara. Vão, façam discípulos de todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Como assim? Ele fala assim, ensinando-os a obedecer, a guardar a tudo que eu ordenei a vocês. Olha só, parece uma conversa íntima e pessoal. Jesus fala assim, ei, você sabe que foi dado todo o poder para mim no céu e na terra, você não sabe? Aí você fala, com convicção. Então ele fala, se você entendeu, então pode ir. Vai e reproduza o que eu ensinei para você. Mas como eu vou conseguir? E ele termina assim, eu estarei com você até o fim da sua vida, até os fins do tempo. Jesus prometeu estar comigo e com você. Até quando? Até quando essa carcaça aqui, essa máquina de vida útil de 85, 90, vou fechar em 100. Para minha sogra viver mais uns 10, pelo menos. Depois a máquina vai embora. Mas o espírito está pronto. Vida que segue. Vida com Deus. Ou vida sem Deus. Então, mas falar é fácil. E você acha que essa dificuldade é privilégio seu e meu? Por isso que toda a Escritura, ela vai servir para nortear os nossos passos. E eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia. A sua. Eu estou sem Bíblia física. Pega o celular aí, baixa a Bíblia offline, abre aí, depois anota, registra. A gente não tem mais essa desculpa, não tem mais Bíblia impressa, correto? Mas anota aí, Gênesis capítulo 13. Eu quero compartilhar com você, nós vamos fofocar sobre a vida de um homem da Bíblia. Vou falar sobre a sua vida não. Nós vamos entrar aí na vida de um homem, capítulo 13, quero ler com você. Esqueci a Bíblia, veio comigo aqui. Olha só. Subiu, pois, Abrão, né? O cara não era Abraão ainda não. Tá Abraão na sua Bíblia, risca aí. É Abrão. Subiu, pois, Abrão do Egito para o lado do sul. Ele e sua mulher e tudo o que tinha, e com ele Ló. E era Abrão muito rico em gado, em prata e em ouro. E fez as suas jornadas do sul até Betel, até o lugar onde a princípio estivera a sua tenda entre Betel e Ai. Até ao lugar do altar que outrora ali tinha feito. E Abrão invocou ali o nome do... E também Ló, que ia com Abrão, tinha rebanhos, gados e tendas. E não tinha capacidade a terra para poder habitar juntos, porque os seus bens eram muitos, de maneira que não podiam habitar juntos. E houve contenda entre os pastores do gado de Abrão e os pastores do gado de Ló. E os cananeus e os perizeus habitavam então na terra. E disse Abrão a Ló: ora, não haja contenda entre mim e ti, e entre os meus pastores e os teus pastores, porque somos irmãos. Não está toda a terra diante de ti? Eia, pois, aparte-te de mim, e se escolheres a esquerda, irei para a direita, e se escolheres a direita, eu irei para a... E levantou Ló os seus olhos, e viu toda a campina do Jordão, que era toda bem regada, antes do Senhor ter destruído Sodoma e Gomorra. E era como o jardim do Senhor, como a terra do Egito,
quando se entra em Zoar. Então Ló escolheu para si toda a campina do Jordão. E partiu Ló para o oriente, e apartaram-se um do outro. Habitou Abrão na terra de Canaã, e Ló habitou nas campinas, cidades da campina, e armou as suas tendas até Sodoma. Ora, eram maus os homens de Sodoma, e grandes pecadores contra o Senhor. E disse o Senhor a Abrão, depois que Ló se apartou dele: levanta agora os teus olhos e olha desde o lugar onde estás, para o lado do norte, do sul, do oriente e do ocidente. Pode olhar, porque toda esta terra que vês, hei de te dar a ti e a tua descendência para sempre. E farei a tua descendência como o pó da terra, de maneira que, se alguém puder contar o pó da terra, também a tua descendência será contada. Levanta-te, percorre esta terra no seu comprimento e na sua largura, porque a ti a darei. E Abrão mudou as suas tendas e foi. E habitou nos carvalhais de Manre, que estão junto a Hebrom, e edificou ali um altar ao... Já conhecia essa história? Só que a gente passa, muitas vezes não medita, né? E hoje Deus trouxe para nós meditarmos juntos algumas coisas importantes. Porque ali, Abraão tinha um chamado no capítulo 12. Deus, vem cá, Abraão. É muito, muito curioso isso. Se você pesquisar, eu quero saber o seguinte, quanto tempo antes de Abraão ali ser chamado, já existiam as civilizações? A China, por exemplo. Já pensou nisso? Porque a história humana não começou ali, no capítulo 12, quando Deus chama. Ali começa uma história onde Deus escolhe um homem, lá do céu ele fala, olha o meu servo Abraão. É dele que eu vou fazer uma grande nação. Ele já andava com Deus, não tinha uma religião ali, o pai dele não tinha uma religião fixa ali dele, não adorava o Deus único. Aí Deus, pelo aquele relacionamento íntimo e pessoal com Abrão, ele decide fazer de Abrão uma grande nação, uma família exemplo para ser seguida. E ele topa. Só que ele vai pela fé, levando a família, né, levando também o sobrinho. Só que começam as dificuldades na escolha, que Deus vai fortalecer Abraão. E ele acaba saindo do lugar onde ele estava e vai lá para o Egito, uma dificuldade que teve, uma fome, uma grande fome. Acontecem algumas coisas lá, que ele abala um pouquinho a estrutura, Deus o livra, e aí nós chegamos no capítulo 13 e fala, agora volta. Volta. E é isso que eu queria compartilhar com você. Aí, continua comigo aí. O versículo 1 diz assim, olha. Subiu, pois, Abrão do Egito para o lado do sul. Ele e sua, está aí, e sua mulher, e tudo que tinha. E com ele também foi o sobrinho chamado Ló. Eu não queria colocar os dois ali de frente ali, mas não sei como é que ficou na apresentar aí, mas parece que está... Dá uma olhadinha, por favor, aí, Fabião. No modo de apresentação. Porque... Bom, o que eu estou tentando dizer para você? É que quando eu estava meditando, Deus já foi colocando alguns tópicos para eu pensar com vocês. Então, quando você lê o que está escrito comigo aí, é que Deus, vai meditando em cima desses tópicos aí, combinado? Então, por quê? Para você entender a posição do Abrão, só um minutinho. Para você entender a posição do Abrão, é assim, ele tentou resolver as coisas da maneira dele, se consultar a Deus daquela forma e saiu para o Egito. Lá acontecem algumas coisas que fazem ele tremer. Risco de vida, ou melhor, risco de morte, fome, quase perde a esposa. Aí Deus visita lá o faraó, Deus visita lá,
não mexe nessa família, que essa família é minha, obrigado, tá certo. E aí, o que acontece? Deus falou assim, ó, ei, pode sair daí, pode voltar. E é aí que eu quero, então, pensar com você. Porque a vida cristã, Deus não chamou você e falou assim, olha, pode seguir a Jesus Cristo, que agora vai ser moleza. Você não vai ter mais dificuldade, você não vai ficar mais doente, tudo que você colocar a mão vai prosperar. Não é isso? Você vai ter casa, vai ter emprego, os seus filhos vão crescer na presença de Deus. A gente pensa isso. E sabe qual é a surpresa? Depois que você sai aí do batismo, você vai amanhã, tem que trabalhar. Vai ter que estudar para a prova. Vai ter que arrumar um emprego, vai ter que arrumar namorada. A vida vai continuar. Então o que a Bíblia oferece para mim e para você? Jesus prometeu estar comigo todos os até a consumação dos séculos. Então, quando você acordar amanhã, quem está com você? Jesus. Vai ter lá o Duduzinho, lá o latinho do cachorrinho e tal, mas quem vai estar com você? Qual é a primeira pessoa que você tem que pensar? Jesus. Porque ele prometeu estar com você. E ele vai usar várias situações para você pensar nele, para você amadurecer essa ideia. Eu estou com você, eu estou com você. Olha, aconteceu alguma coisa, eu estou com você. Por quê? Jesus diz o seguinte, olha, ele tem que subir. E existe um deserto que vai fazer você retornar para Deus. Por que o retorno a Jerusalém? Porque assim, nós esquecemos de Deus. Nós só pensamos em Deus, muitas vezes, quando a gente briga com a esposa, com o namorado, com a namorada, com o irmão, quando a gente perde emprego, mas muitas vezes quando a gente fica enfermo. Aí Deus coloca você lá deitadão, você lá para cima, ó, estou aqui, hein, está me vendo? A gente pensa em Deus. Então, as situações que estão acontecendo na sua vida, é para você parar e começar a pensar, a voltar os seus olhos para Deus. E Abraão se lembrou de que existia um Deus, que eles já tinham tido uma intimidade com Deus, ele precisava voltar para aquele lugar. E é muito lindo que ele fala assim, olha, eu escolhi a sua família. E não adianta. Eu casei. A sua prioridade é a sua esposa agora. Não é mais pai, não é mais mãe. Se você escolheu, é a sua esposa, é seu esposo. É com ele que você vai caminhar. É com ele que você vai trilhar. Mas meu amigo. Não. Agora é a sua família. Sua família é seu cônjuge. Isso fica bem claro. Ele fala assim, Abraão voltou para o lado do sul. Ele quem? Ele quem? Você acha que está ali por acaso? O problema é que nós queremos arrastar mais alguém com a gente. O nosso passado, representado ali pelo Ló, quer ir junto. O Ló, que era o sobrinho, era a mala, estava lá. Estava sendo abençoado junto. Não estou dizendo que você tem que abandonar ninguém. Estou dizendo o seguinte, que o propósito de Deus é com a sua família. E a família é você, a sua esposa. Os filhos virão. Mas o amor é primeiro do cônjuge, depois do filho. Os dois têm que criar. E está lá. Então o Ló vai junto. E quando eu fico imaginando isso, o Abraão, ele era muito rico. Isso não o impediu de servir a Deus. Ele teve dificuldades, passou fome, a vida dele é muito rica, você escolher, mas não foi isso que fez com que Deus escolhesse. Era o coração que ele tinha. Está uma luta com o de dízimo ultimamente, não é? Tá ou não tá? Tem dinheiro, não tem dinheiro? Será que a gente está dando um passo maior que a perna? Será que a gente não está tendo coração do tamanho
realmente do coração que Deus gostaria que nós tivéssemos? Sei. Esse homem aí, sem ninguém pedir nada, ele foi e ofereceu o dízimo dele para Melquisedeque. Sem ninguém falar nada. Deus tocou no coração dele. Está aí, antes da lei, antes de porcentagem, antes de tudo isso. Então, só para você entender que Deus promete para você ser o seu pastor. Quando você decide, peraí, eu estou aqui vivendo situações, eu esqueci de Deus. Quando você decide voltar, quando você coloca no seu coração que Deus é o seu norte, que Deus é o seu pastor, a Bíblia vai dizer lá no Salmo 23, que o Senhor é o meu pastor e nada, Salmo 23, risca, lê isso na sua casa depois. E Abraão, então, ele tinha essa convicção. Bom, eu vou voltar, sabe por quê? Até agora não me faltou nada. E vou voltar, e não faltará, não faltará. Não faltará. Coloque o seu coração em Deus. Não faltará nada. Desde que você esteja ao lado de quem Deus colocou ao seu lado. E aí, ele fez, versículo 3, e fez as suas jornadas do sul até Betel, até o lugar onde a princípio estivera a sua tenda entre Betel e Ai. São duas cidades. E aí eu estava pensando assim, né? O foco dele era chegar em Jerusalém, em Canaã. Pensa assim. E ele vem caminhando. E tem as jornadas, tem as situações do dia a dia. Não é mágica, você leu, então ele chegou amanhã. Não. É selva. É mato, é bicho, animal, selva. E ele tem as jornadas, mas ele mantinha o foco. Deus está comigo, Deus está me protegendo, Deus está comigo, Deus está protegendo, Deus está me sustentando. E é isso que eu quero que Deus quer que eu entenda. Que no dia a dia, Ele está comigo. Você não vê solução para alguns problemas que você tem, mas Deus está comigo, Ele vai mostrar. A nossa ansiedade quer resolver tudo ao mesmo tempo. Deus fala, calma. Vem comigo, mantenha o foco na direção de Deus. E você chegará ao local de adoração. E qual é o local de adoração? Qual é? Onde você estiver. Deus escolheu Abrão e dele ia sair uma grande nação, incalculável. Nós somos considerados os filhos de Abraão pela fé. Está aqui. E Deus falou o seguinte, olha, onde você estiver, me adore. Onde você estiver, lá vai ser o seu altar, lá vai ser o meu altar. Onde você estiver. Então amanhã, quando estiver na escola, lá vai ser seu altar. Adore a Deus. As pessoas estão te olhando, te observando, que Deus está servindo, o que você está fazendo, você está adorando a Deus. Isso é maturidade, nós temos que entender isso. Você chegará ao local de adoração. Bom, até o lugar, ele está voltando, até o lugar, né, do altar que outrora ali tinha feito. Ele chega lá, e ali ele invoca o nome do... Sabe uma coisa interessante que a gente também esquece? Às vezes estou falando de mim. E ser professor, cada dia é uma novidade. Não tem nada, não tem assim uma rotina. Trabalhar com pessoas, as pessoas têm seus lares, têm seus problemas. E quando chega na escola, você vê um chutou cachorro, brigou com o pai, mãe, tá assim. Cada um está numa situação diferente. Por quê? Porque Deus está trabalhando com todos, de maneiras diferentes. E ali, eu tenho uma função, assim como você terá uma função. Então, onde você estiver, Senhor, obrigado por estar comigo. Vamos juntos. Me ensina, me instrui, me capacita.
e Ele estará com você. São certezas que você precisa entender, essas promessas. E aí ele foi até lá, mas olha que interessante nesse versículo, ele fala assim, até o lugar que outrora ali tinha feito. Ele tinha uma intimidade com Deus, assim como você tem os seus momentos com Deus. E quais são esses momentos? Não sei. Jesus falou, olha, quando você for orar, entra no quarto, fecha a porta e bate o papo, eu e você. É isso. É o seu momento com Deus. Quando? A hora que você sentir. O Abraão tinha um local de adoração, você tem que ter, e onde vai ser? Todos os lugares. Esse é o segredo. Nós precisamos ter a necessidade, eu necessito invocar ao Senhor em todos os momentos. Em todos os momentos, em todos os momentos, em todos os momentos. Ele está com você. Ele fica até imaginando, né, você passando por uma situação difícil, não consegue ver a resolução do problema, e o Espírito Santo está do seu lado. Ei, pergunta para mim que eu te mostro. Pergunta para mim que eu abro os olhos. E a gente não pergunta. A gente não pergunta. Acaba fazendo alguma coisa errada por falta de humildade. Espírito Santo, me abre os olhos, me dá uma luz. Eu quero ouvir a sua voz. Aí, quando você faz isso, vem alguém e fala, olha, eu posso te ajudar a fazer isso? Olha, eu posso fazer isso com você? Olha, eu posso empurrar aqui? Quer dizer, do nada as pessoas vão aparecendo e vão te ajudando, porque você faz parte de uma obra. Tudo que você faz é para adorar a Deus. Mas, nesse retorno, quando Deus fala, Abraão, volta para cá. Ei, Cícero, volta. Ei, volta. Vamos voltar ao nosso convívio? Já foi aí, aprendeu um pouquinho? Volta. Tem mais novidades para você. É outra situação agora. O problema é assim. O Ló está voltando com ele. O seu passado... Pessoal, o que aconteceu no passado? Se não for servir para te fazer feliz, esquece. Fez parte do crescimento. Fez parte. Não adianta ficar remoendo. Perdoou, esquece. No sentido de que não tem mais peso na sua vida. O que você vai fazer daqui para frente não depende mais. Ali foi para o seu crescimento. Deus quis mexer em alguma parte que você não estava entendendo do seu intelecto. Estou falando para mim. E ali, o Abraão não estava percebendo. Estava tendo uma briga, uma contenda entre os pastores, que eles tinham muitos gados, e do sobrinho dele, do Ló, que também tinha lá muitos gados. E eles estavam numa região onde haviam pessoas ali, cananeus e perizeus, onde, quero que vocês entendam, onde Deus não era o Senhor. E às vezes você está na escola, na empresa, em algum lugar com seus amigos, e ali, aqueles seus amigos, aquelas pessoas que fazem parte daquele espaço, daquele lugar, Deus pode não ser o Senhor deles. Então, elas não estão fazendo as coisas ali para adorar a Deus. Então, quando eu olho assim, as pessoas olham para mim trabalhando, elas têm que ver Deus trabalhando. Porque eu tenho que ser o melhor naquilo que Deus colocou nas minhas mãos. E eu penso assim, foi o melhor que eu pude fazer? Foi o melhor que eu pude fazer? Foi o melhor que foi, segue o jogo. Ah, mas eu faria melhor. Então faz. Por que você não fez até agora? Porque não é assim, muitas vezes ninguém faz nada. Tem uma situação, aí você vai lá e faz o seu melhor. Aí, opa, você fez, então as pessoas, opa, então eu posso fazer. E que segue o jogo, que faça melhor. Mas ali, o Abraão percebe uma coisa, que naquele momento, naquele lugar, ele parou, ele observou isso, as discussões estavam chegando para ele, o lugar onde eles estavam ali, estavam fazendo isso, porque as pessoas olhassem muito para as coisas materiais. Muita briga. Esse capim aqui desse lado é meu, leva o seu gado para lá, põe o capim para cá, leva as ovelhas para o outro lado, leva os seus animais para o outro lado, briga territorial. Briga por espaço. Quem é o melhor? Está lá.
E na escola é assim, pelo menos nos meus passos do trabalho, cada um quer marcar território. Só falta ficar urinando aí no cantinho da sala, sei lá, uma briga. Assim. E as pessoas querem deixar a marca com os animais. Bom, e aí, o Abraão, ele toma uma atitude. Isso é lindo nesse texto. O Abraão chega, ô Ló, vem aqui, Ló, vamos conversar um pouquinho. Vem cá, sobrinho. Olha, que não haja contenda entre nós, nem entre os meus pastores e os seus pastores. E aí ele fala, vem aqui, ó, não está toda a terra diante de você? Dá uma volta. Escolhe. É importante você entender isso. Que quando você decide olhar para frente, quando você decide olhar para Deus, para a cruz, para Jesus Cristo, e continua seguindo a sua vida, você vai perceber que tem situações que Deus, olha, eu não tinha percebido isso ainda, hein? Eu preciso tomar uma atitude. Mas é você que precisa tomar uma atitude. Abraão toma uma atitude. E ele fala, olha, eu vou olhar para frente. Outra coisa, eu vou me desprender de você. Segue a sua vida. E ele tinha tanta fé que ele fala, olha, escolhe, cara. Escolhe, vai para a direita, vai para a esquerda, escolhe o lado você. Isso é fé. Naquele momento ele fala, olha, eu decido, escolhe, eu vou para o outro lado, porque eu sei que Deus estará comigo. E é muito lindo você entender isso, porque ele fala assim, olha, não está toda a terra diante de ti? Eia, pois, aparte-se de mim, e se escolheres a esquerda, irei para a direita. Escolheres a direita, irei para a esquerda. Mas, muitas vezes, você fica assim, para que lado caminhar, hein? Não estou falando de política, não. É direita e esquerda mesmo. Não é essas pegadinhas de aluno na escola. Professor, se é direita ou é esquerda? Professor, eu sou de cima. Eu olho para a cruz. Nem ele sabe o que eu estou falando. Então, muitas vezes, quando você não souber para que lado você deve ir, para que decisão tomar, que atitude tomar, olha para a cruz. E se você está pensando em que decisão você vai tomar mesmo, é interessante você entender isso, que Jesus já está mexendo no seu coração. Espera aí, para onde eu vou, para onde eu não vou. E o importante é o seguinte agora, olha que lindo. Eu estava pensando, né, quando Abraão estava discutindo com Ló, ele não escreveu esse salmo, mas eu acho que no coração dele, estava assim, ele conversando com Ló, escolhe. Aí um salmista, Davi, ele representa muito bem essa situação. Se você abrir a sua Bíblia no Salmo 121, está assim, ó. Levantarei os meus olhos para os montes, de onde me vem o socorro. Não é uma pergunta. Direita ou esquerda? Os montes. É de lá que me vem o socorro. Então não interessa para que lado a pessoa vá, direita ou esquerda. Se Deus colocou você ao lado de alguém, Deus coloca alguém para caminhar com você. Antes de decidir, Senhor, direciona para onde nós vamos. Por quê? Porque eu vou olhar para os montes, para o alto, para a cruz. É de lá que me vem o socorro. É uma afirmação, não é uma pergunta. Pode ler na sua Bíblia. E ele vai afirmar, o meu socorro vem do Senhor. Que Senhor? Que fez os céus e a terra. Então Abraão, quando ele está falando para o Ló, olha, pode ir, ele tem essa convicção no coração. É uma maturidade espiritual fantástica, incrível. Pode escolher, porque eu vou escolher Deus. Eu vou pedir direcionamento dele, e para onde ele falar para onde eu devo ir, eu vou. Deus, ele não deixará vacilar o meu pé. Não deixa. Aquele que te guarda não tosquenejará, ele não vai vacilar.
E eis que não tosquenejará, nem dormirá o guarda de... Deus não bobeia, Deus não vacila. Deus guarda o seu pé. Quando? O Senhor é quem te guarda. O Senhor é a tua sombra, a tua direita. O sol não te molestará de dia, nem a lua de noite. O Senhor te guardará de todo o mal. Guardará a tua... O Senhor guardará a tua entrada e a tua saída, desde agora e para... Esse salmo foi escrito bem, muito tempo depois, mas eu posso afirmar que era a convicção que estava no coração de Abraão, naquele momento que ele fala, pode escolher, se for para a direita, eu vou para a esquerda. E pela fé, você não tem que ter medo de se desprender do seu passado, dos seus colegas, dos seus amigos. Escolha ouvir a voz de Deus. E aí, o que acontece? Então Ló escolheu para si toda a campina do Jordão. E partiu Ló para o oriente. E apartaram-se um do... O que ele fez ali? É muito importante você entender que a decisão do Ló foi, assim, imediata. Ele queria resolver um problema dele, assim, visível. Então ele olha para o gado dele, olha para aquele lado onde tem alimento para o gado dele, e ele escolhe aquele lado. E aí, eu estava pensando, né? Ele escolhe do material. No coração do Abraão, ou do Abrão, estava mais do que o material. Porque ele sabe que se Deus é o meu pastor e nada me faltará, se o mato não tiver verde, Deus vai fazer ficar verde. Aquele mato ali daquela campina vai acabar. A história é fantástica, se você continuar lendo. Mas assim, Abraão deixa ele escolher. E Abraão tem nos planos futuros dele, para onde ele está indo morar, habitar, invocar a Deus, ele coloca Deus nos sonhos, nos planos. Nas suas escolhas, você tem que entender, tem que caber Deus. Não dá. E disse, depois que ele faz isso, olha que lindo. E aí separou, Abraão está lá, vendo o passado dele indo embora. Tchau, Ló, seja feliz, tchau. E então ele vai caminhar, e Deus fala assim para ele. E disse o Senhor a Abraão, depois que Ló se apartou dele. Quando você decide colocar Deus nos seus planos, você vai começar a ouvir Deus. É fantástico isso. E ele fala assim, ei, agora vem cá, agora levanta os teus olhos. Você fez isso com Ló. Não fez? Ele escolheu? Agora é nós. Agora levanta os teus olhos. Mas olha só para cá agora. Porque o Ló foi para lá. Olha para frente agora. Porque toda essa terra que você vê, eu vou te dar a você e a tua descendência para... Por isso que é importante quando você conversa com Deus e você tem os planos futuros. É fantástico o que Deus faz. A bênção é para você e para toda a sua descendência. Ouvindo Deus e entendendo as suas... Você tem que ouvir Deus e entender as promessas de Deus para você. Uma que você não pode esquecer, que Jesus estará com você todos os... Se esqueceu essa, já era. Jesus está comigo, Jesus está comigo. Ele vai falar, tamo junto. Está com você, está com você. E aí Deus fala assim, mas depois que você toma uma decisão, ele, vamos lá. Aí ele fala o seguinte, olha que lindo. Vai, vem comigo, vou dar para você, certo? Olha, eu vou te entregar. Só que dá para se esforçar, para levantar, trabalhar. Dá? Dá para conquistar? Olha que loucura. Eu vou te dar. Mas dá para você conquistar? Levanta-te. Percorre essa terra. Faz o planejamento. Conhece todo o material. Conhece todo o território. Conheça, faça o seu plano
perfeito, seu planejamento perfeito. E ele fala assim, ó, levanta, percorre essa terra no seu comprimento e na sua largura, porque a ti a darei. E aí ele fala o seguinte, ô Abraão, tá legal? Muda de atitude agora, hein? Agora você vai levantar e você vai conhecer o que eu estou te dando. E Abraão faz isso, ele muda de atitude, levanta e prepare-se para conquistar. Então, o plano de Deus, as promessas de Deus na sua vida. Opa, vou casar. Opa, tem outro emprego. Opa, quero estudar. Tá legal. Coloca Deus aí. E ele fala assim, ó, me coloca aí, você me escolheu. Agora, olha de novo esse plano. Olha a terra agora, olha agora que você me escolheu. Olhou? Conseguiu ver? Bom, eu vou te dar mais do que os seus olhos estão vendo, mas o que você conseguiu enxergar, eu vou te dar. E muito mais, muito mais, muito mais. Tem até lá em 1 Coríntios, o segundo fala assim, olha, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem sequer, né, chegou ao coração do homem, as coisas que ele tem preparado para mim e para você. É fantástico isso. Então, ao colocar Deus na sua vida, faça os planos. E Deus vai falar assim, ó, pronto, agora que você me escolheu, vamos olhar juntos. Estou com você. Vou caminhar com você. Vou te entregar, vou te dar de presente. Mas, ó, vai, conquista, para você valorizar o que eu estou te dando. Prepare-se para conquistar esse ano. Ei, prepare-se para conquistar esse ano. Se você colocar Deus nos seus planos, nos seus projetos, se tudo que você for fazer, for adorar a Deus, glorificar o nome dEle, olha, honestamente, trabalhou, se esforçou, Deus vai te abençoar. Porque Ele está aí nesse negócio aí da sua vida. Bom, e aí? E Abraão mudou as suas tendas. Então, fecha as barraquinhas, desarma as barracas, e vamos montar o radical lá. Vamos embora, sai com a barraca, vai montar lá. Ele vai lá. E Abraão mudou as suas tendas e foi. Desmonta aí, levanta acampamento, vamos. Aí Deus vai direcionando, vai por aqui. Tá, põe aqui, vai, arma acampamento. E assim, desmonta o acampamento, vamos conhecer outro lugar. É assim, onde Deus está te colocando, é como se você estivesse montando a sua vida ali, o seu lar, a sua vida onde você está, o seu lar é ali. E habitou nos carvalhais de Manre, que estão junto a Hebrom, e edificou ali um altar ao... Sai daqui, vai se levantar, vai para a sua casa, vai chegar lá. É ali que você vai montar o altar. Você vai invocar o nome de Deus. Vai acordar de manhã, vai trabalhar, quando você chegar lá, você vai fazer? Vai invocar o nome de Deus, vai levantar o altar, onde você estiver. E você vai começar a passar a viver mais próximo de Deus. E como assim? Você vai começar a sentir a presença dEle. As pessoas acabam não entendendo isso. Deus é onipresente. Ele está em todos os lugares. Mas você pode não sentir a presença dEle. Se você não abrir o seu coração e você não entender que Ele está com você todos os dias, você não sente a onipresença dEle. Então, é fantástico. Senhor, o que eu faço? E amanhã, sai ouvindo louvor, sai ouvindo mensagem o dia inteiro, se possível. Sinta a presença dEle na sua vida. Comece a viver mais próximo de Deus. Por quê? Porque quando eu tenho essa consciência de que onde eu pisar a planta do meu pé, eu tenho que sentir a presença de Deus. E as pessoas têm que ver em mim, Deus, a minha vida é meu altar. Não adianta. Onde você estiver, perguntaram para João Batista, quando ele estava pregando, né? Ele falou, o que eu tenho que fazer? Ele falou assim, você tem que produzir frutos de arrependimento. Quer dizer, as suas atitudes devem dizer o seguinte, olha, o quão você está agindo
espontaneamente, né, de uma maneira mais amorosa, para as pessoas verem Deus através da sua vida. Então, eu queria meditar com você exatamente nessa mensagem, que a minha vida, ela tem que estar no altar, porque a minha vida é o meu altar. E se você entendeu essa mensagem, coloque a mão no seu coração, eu vou orar por você. Vamos orar juntos, porque todos os dias eu preciso entender isso, que a minha vida é o meu altar. Ela deve ser o altar. As pessoas devem ver Deus através da minha vida. E, Senhor, em nome de Jesus, eu quero agradecer, Senhor Deus, pela Tua palavra. Eu quero agradecer, Senhor Deus, porque o Senhor prometeu estar conosco, Jesus, todos os dias, até a consumação do século, Senhor. Então, eu quero colocar a minha vida no Seu altar, e colocar a vida de todos aqui, Senhor Deus, que estão ouvindo a Tua palavra, Senhor, que estão enxergando no exemplo da vida de Abraão, Senhor Deus, as melhores escolhas. As escolhas com a convicção de que o Senhor é o nosso pastor. E se assim nós entendermos, ó Pai, nada nos faltará, Senhor Deus, nada. Então eu quero colocar no seu altar, Senhor Deus, todas as pessoas que estão aqui presentes, ouvindo essa mensagem, Senhor, onde elas estiverem. Que o Teu Espírito Santo nos ensine, Senhor Deus, a entender como o Senhor quer, Senhor Deus, que nós venhamos agir em todas as situações, ó Pai. Que esse relacionamento, Senhor Deus, contínuo, essa troca, Senhor Deus, de ideias, através das orações, ó Pai, que nós possamos colocar no Seu altar todos os nossos pedidos, ó Pai. E eu quero colocar no Seu altar, Senhor Deus, todas as enfermidades, Senhor Deus, todos os problemas, Senhor Deus, que as pessoas estão passando hoje, as dificuldades, que elas entendam, Senhor Deus, que o Senhor pode caminhar com elas, dar direção. O Senhor pode, Senhor Deus, dar a Tua visão. E que em nome de Jesus, nós possamos, ó Pai, invocar o Seu santo nome, onde nós estivermos, em todos os momentos da nossa vida, e sentir a Tua presença. Continue conosco, ó Pai, continue moldando o nosso caráter, moldando o nosso coração, e a partir de mim, a começar por mim, Senhor, nos ensine a Te servir cada vez melhor. Nos ensine, Senhor Deus, a crescer através das situações que o Senhor tem colocado em nossas vidas. Continue conosco, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Deus abençoe o seminarista Cícero por essa palavra e que nós possamos aprender, né, com esse grande personagem, Abrão, a qual o Senhor mudou o nome dele, né, para Abraão. Queridos, vamos aos nossos dízimos e ofertas. Vamos estar recolhendo os dízimos e ofertas. Estaremos orando. E, na verdade, também eu quero reforçar. O Robson já até colocou lá no grupo, né? Mas nós queremos reforçar aqui a você que ainda não entregou o seu dízimo, a sua oferta, os irmãos que estão aí em casa assistindo também pela internet. Se você puder ainda hoje, né? Faça a sua oferta de amor, entregue os seus dízimos. A igreja precisa honrar alguns pagamentos ainda amanhã. E nós sabemos que existem momentos que realmente não são fáceis, né? Todas as igrejas, elas passam em certos momentos algumas dificuldades financeiras, mas que nós possamos, queridos, né, honrar ao nosso Deus entregando os nossos dízimos e oferta. Louvor e adoração também faz parte disso, né? Quando nós entregamos os nossos dízimos. E vemos aqui na história de Abraão que ele entregou. Não ficou ninguém ali, né, cutucando ele para entregar o dízimo, né? Ele deu de livre e espontânea vontade. E é isso também que Deus espera de nós, né? Que nós possamos estar sempre ofertando na casa dele, com o nosso coração sincero, diante do Senhor. Curva suas cabeças, onde você estiver mesmo sentado, vamos orar a Deus nesse momento. Senhor, nosso Deus, nosso Pai,
estamos aqui, Senhor Jesus, diante de Ti, e nós queremos Te agradecer por tudo que o Senhor já tem feito aqui neste